Olá pessoal, Robson da Flow2D aqui. Hoje eu vou apresentar esse webinar sobre animação 3D utilizando o QGIS, né? Vai ser uma animação de um alagamento urbano com resultados do Flow2D. Basicamente, o que que eu espero ensinar a vocês nesse webinar seria como fazer essa animação que vocês estão vendo aí na tela de vocês agora. Pode ser que esteja um pouquinho, vamos dizer assim, trancado, mas é por causa da conferência aqui, né? Mas é realmente roda de uma forma bem suave, com bastante FPS essa animação, né? E como vocês podem ver nessa animação, a gente tem edifícios de diferentes alturas, a gente tem ah, alguns muros, nós temos também algumas árvores, que vocês podem ver aqui nessa meia área aqui, e também os próprios resultados do Flow 2D, né? O webinar de hoje é só mostrando como a gente vai executar essa animação 3D, não sendo extremamente necessário os resultados do Flow 2D, né? Então aqui é uma outra simulação de um projeto nosso na costa da Flórida. É basicamente a mesma forma, um pouquinho de cor diferente aí nos edifícios. Vocês podem ver também uns vetores de velocidade que demonstram para onde, né, em qual direção o escoamento está indo, né? Dá um efeito bem legal. Vocês podem ver que existem alguns vetores de velocidade em lugares onde não existe uma coloração azul, né, que representa a profundidade. Isso acontece porque eu uso um filtrozinho que retira profundidades muito baixas, de 0, de alguns milímetros eu tiro fora, então dá esse efeito, né? Mas é bem interessante de ver como é que está acontecendo o escoamento dentro desse projeto aí que foi executado é um pedaço de um projeto grande, né? Que foi executado ali por nós na Flórida, né? Então, seguindo adiante, o webinar de hoje é um webinar que ele é muito prático, tem pouquíssima teoria, né? Então, a gente, para executar uma animação desse tipo, da forma que eu vou realizar aqui, a gente precisa ter o QGIS, obviamente, né? Que é o software que a gente vai usar para realizar a animação. Juntamente do QGIS, a gente precisa de dois plugins que são disponíveis no QGIS mesmo, que é o Quick OSM, né? Que seria dados do OpenStreetMaps, que basicamente é ali que a gente vai baixar dados dos edifícios, né? O Quick Map Service também é um plugin muito conhecido aí para quem já é usuário do QGIS, né? Que é um plugin que disponibiliza base maps, né? Mapas de base aí de diversos serviços como Google, Bing, etc. E também é necessário a gente ter esse software, essa aplicação chamada FFmpeg. Para quem não conhece, eu vou clicar aqui. Deixa eu só abrir aqui um pouquinho, vou puxar para vocês aqui. É esse site que é uma aplicação bem simples, que ela é open source. Se eu não estou enganado, ela é open source, mas ela é grátis para usar. Que a gente consegue converter vídeo ah, vindos de screenshots, né? A gente consegue fazer essa conversão aí e outras coisas também essa ferramenta faz. Eu não vou mostrar para vocês como que instala, porque ela é um pouquinho complicada. Não diria complicada, né? Um pouquinho diferente, não é simplesmente dar, clicar duas vezes, avançar, avançar e está instalado, né? A gente tem que baixar o arquivo e configurar o caminho do Windows. Mas tem um vídeo no YouTube que se vocês digitarem, ops, como instalar FFmpeg no Windows, esse cara aqui ele explica muito direitinho. Vocês podem ativar as legendas aqui que converte para português. É bem tranquilo o videozinho, de menos de 4 minutos aí. Então, QGIS, isso, e a gente tem ainda opcional, né? Eu botei como opcional porque tu não precisa necessariamente dos resultados do Flow2D para fazer uma animação 3D. Tu precisa dos resultados de um modelo para fazer uma animação 3D de uma inundação, né? Então, para isso, a gente vai utilizar um outro plugin chamado de MapCrafter, né? Para trabalhar com os dados do Flow2D. E também alguns modelos 3D, que aqui eu também trouxe um linkzinho para vocês, que é do QGIS, né? Então aqui a gente tem algumas árvores, diferentes tipos de árvores, a gente tem uma caixinha de correio, flores talvez,
container de lixo, uns bancos de praça, tudo que vocês quiserem adicionar à animação de vocês, vocês podem adicionar, né? Esse aqui vamos dizer assim, um banco de dados que eu trouxe, porque é do QGIS, mas existem outros aí na internet que vocês podem também baixar. Tem que ser um arquivo .obj. Aí, na hora que tu baixa esse arquivo, pode carregar ele no QGIS, né? Também outros detalhes que são opcionais são muros, cercas e etc, né? Então, basicamente, como eu falei, é um webinar bem aplicado esse, bem prático. Vou abrir aqui um QGIS. Isso aqui é um QGIS. Se vocês baixarem o QGIS e abrirem no teu computador, tu vai ter essa imagem aqui, que isso aqui é um perfil que eu criei somente para dar esse webinar aqui. Então, QGIS bem cru mesmo, não tem nada demais aqui. Não tem nenhum plugin, não tem nada. Então, a gente vai ter que instalar todos esses plugins que eu comentei. Então, para instalar os plugins, a gente vem aqui em Plugins, Manage and Install Plugins. Vamos começar com o plugin da Quick OSM. Então, basicamente, Quick OSM. A gente seleciona ele. É um plugin muito baixado, vocês podem ver que tem mais de 1 milhão de downloads aqui. E a gente instala ele. Ele instala de forma bem rápida. Já está instalado, vocês já podem ver ele aqui, instalado. O segundo plugin que a gente tem que instalar, ele é o Quick Map Services. Também é um plugin muito famoso, em torno de 6 milhões de downloads. Então a gente pode instalar ele. Está instalado, ele aparece aqui. E por fim, vamos instalar o MapCrafter, que é o plugin que a gente usa para plotar os gráficos do Flow2D. Vamos instalar ele. Está instalado, ele aparece aqui em cima então. Então, antes de começar, vou fazer duas configurações. A primeira, ela é relacionada ao Quick Map Services, né? Porque se vocês clicarem aqui, a gente só tem acesso a dados da NASA e da OpenStreetMaps. Mas se a gente for em Settings, em More Services e Get Contributed Pack, a gente acaba pegando mais dados aí, né? Como Google, SRI, Waze, Bing e outros, né? A segunda configuração que eu recomendo vocês fazerem quando vocês estão trabalhando com alguma coisa em 3D no QGIS é ativar a placa de vídeo. Dá uma melhor, é algo meio experimental ainda, vamos dizer assim, que pode dar algum erro no teu QGIS, mas eu tenho usado bastante até agora, não encontrei nenhum erro relacionado a isso. Então, Settings, Options. Então, aqui embaixo a gente vai em Acceleration e a gente marca essa caixinha aqui, que vai puxar a tua placa de vídeo e simplesmente deixar um pouquinho mais rápido o processo, né? Mas aqui eles avisam, né, que é experimental e pode crashar o QGIS por causa de alguns bugs, né? Então, mas tem funcionado muito bem. Então, clica OK. Então, já estou com, ahn, com os pré-requisitos aqui, vamos dizer, né, que a gente precisa para executar a animação 3D. Então, vamos voltar para o QGIS aqui. Tudo certo. Aqui é os dados que eu vou usar, né? Então, eu tenho um domínio computacional, um dado de elevação, as árvores, os muros e os resultados do Flow2D e uma árvore, só um tipo de árvore que eu baixei ali do QGIS. Então, esses dados você deve ter no seu projeto, né? Mas aqui eu estou utilizando dados que são do Self-Help Kit, que é um projeto que a gente distribui para usuários aprenderem a mexer no Flow2D. Então, basicamente, já todos os pré-requisitos foram feitos. Então, vamos começar no passo a passo. Basicamente, começa a criar um projeto QGIS. Então, a gente já abriu ele, é só salvar. Eu vou salvar ele aqui dentro do 3D, projeto. Vou botar aqui 3D, projeto. Tá salvo, posso clicar aqui, tá aberto ele. A partir de então, a gente vai ter que adicionar o nosso domínio, né, que vai ser aonde a gente vai realizar a animação, e a imagem do Google. Então, vou voltar aqui para o QGIS. Vou pegar aqui o Computational Domain, seria domínio computacional. Vou simplesmente clicar e arrastar. Ele vem para cá. Nesse momento, ele já transforma para
sistema de coordenada que a gente quer usar. Esse browser aqui eu posso fechar, que eu não vou utilizá-lo. Vou mudar um pouquinho a simbologia aqui. Botão direito, propriedades, simbologia, um único símbolo. Eu gosto de colocar esse vermelho e dar uma ajeitada aqui, botar um 0,5 na espessura da linha e ela pontilhada. Clica OK. Isso aí. Aí eu vou adicionar então uma camada do Google, né? Google Satellite. E aí a gente pode ver que isso aqui é o nosso Self-Help Kit para os usuários mais que já conhecem o Float2D, devem estar familiarizados com esse projeto. É uma cidade dos Estados Unidos, então, a princípio está o nosso domínio computacional e o Base Map aqui. Vamos seguir o próximo passo, que seria baixar os dados do OpenStreetMaps. Então, para isso a gente usa este plugin. Aí ele vai, a primeira vez que tu usa esse plugin, ele vai abrir essa janela, perguntando se tu quer ler os direitos autorais, mas eu já li todos os direitos autorais e vou acessar o plugin. Então ele joga você nessa tela. Para usuários mais experientes com esse software, você pode filtrar de diversas maneiras aqui por, vamos dizer aqui, consulado, cozinha, tudo que o embaixadas, comida, tudo que o OpenStreetMaps tem, tu pode realizar filtros aqui, se você é um usuário mais experiente, né? Eu vou basicamente utilizar um preset, que seria um preset de dados urbanos, que para o intuito desse webinar é mais do que suficiente. Então a gente seleciona o preset, este vem com o plugin, e eu quero botar aqui, vai pegar o Layer Extend do domínio computacional. Vou clicar em Run Preset. Às vezes, os dados eles acabam não baixando por algum problema de API do próprio plugin, né? Caso isso aconteça para você, você vem em parâmetros aqui, só troca a API aqui, testa uma, duas, três, que alguma delas vai funcionar. Troca e salva e baixa, bem tranquilo mesmo. Então aqui estão baixados os dados do OpenStreetMaps. Como é uma modelagem 3D, modelagem não, uma animação 3D que vai ser realizada hoje, eu não estou interessado em dados de estradas. Então, vem aqui, posso remover. Uma vez que eu removi isso, eu posso ver que a gente tem esse shapefile de polígonos, né, que representam os edifícios dentro dessa área computacional aqui que a gente selecionou, né? Então, a gente tem alguns que estão fora, que a gente não está interessado. E também isso aqui é uma layer temporária, né? Então você pode ver com esse símbolo é uma layer temporária. Então eu vou simplesmente exportar essa layer primeiro, vou salvar ela como um shapefile e vou salvar ela aqui no meu projeto. Vou salvar ela como edifícios. Vou salvar ela no sistema de coordenada que eu estou utilizando, que é no Arizona, e é em PES, e vou salvar. Clicar OK. Beleza, tá aqui ela. Essa layer temporária não preciso mais, posso remover. Removendo ela, agora a gente vai dar uma trabalhada nela para retirar esses edifícios que não vão fazer parte da nossa animação. Então a gente seleciona por localidade. Eu quero selecionar os features do edifícios comparando com o domínio computacional. Eu vou clicar em Run. A gente vai ver que selecionou todos que estão dentro. Esses são os que a gente está interessado. Então a gente tem que inverter a seleção. Então a gente vem aqui nesse botãozinho e clica em inverter as, as features selecionadas, né? Então, a partir disso, a gente pode utilizar aqui para editar a layer e deletar todos os que estão selecionados, e aí a gente vai ficar somente com os dados que estão dentro da área que a gente vai fazer a animação. Vamos ver qual seria o próximo passo, então, a altura dos edifícios. Se a gente está trabalhando com alguma cidade da Europa e a gente usa um filtro um pouquinho mais personalizado no Quick OSM, a gente consegue buscar o número de andares que a gente tem em cada edifício. Mas aqui, para essa cidade aqui, eu já fiz o teste, não tem essa informação. Então, eu vou fazer uma estimativa disso baseada no tipo de edifício que está presente aqui, né? Então, se a gente abrir a tabela de atributos, a gente vai ver.
que a gente tem aqui building. E aqui a gente tem apartments, a gente tem carport, a gente tem house, a gente tem o que que mais? Tem commercial também, se não estou enganado, é umas edificações comerciais e escolas, diversas tipos de edifícios, né? Então eu vou utilizar uma expressão aqui para tentar estimar os andares dessas estruturas, desses edifícios, né? Então, para isso, eu vou utilizar o Field Calculator. Então, clico aqui, eu vou criar um novo campo, né? Vou botar como andar, referente aos andares que o prédio vai ter. Eu vou utilizar, nesse caso, decimal, se você não entender um segundinho. E aí eu vou ter que criar uma expressão aqui. Essa expressão é bem fácil. Ela se escreve case when, né? De quando o building. E aqui é importante realçar que tem que ser aspas duplas, né? Quando o building for igual a aspas simples, apartments, né? Eu vou querer que seja 4 andares. Quando o building for igual a hotel, seria hotel, né? Eu quero que tenha 3 andares. Quando o building for igual a commercial, eu vou querer que tenha 2 andares. Quando o building for igual a house, eu vou querer que tenha 1,5. Por que eu estou colocando 1,5 aqui? Porque nos Estados Unidos geralmente tem os sótãos, né? Então, um pouquinho maior que um andar, né? Então, 1,5 acho que fica bem legal aqui. E todo o resto eu vou considerar como sendo um e vou finalizar essa expressão aqui. Vocês podem ver que aqui embaixo o preview ficou 1, significa que essa expressão está ok. Aparentemente não tem nenhum erro aqui, então eu vou apertar OK. E aí vocês podem ver que a gente tem aqui apartamentos com 4 andares, carport, que seria o else, né? Seria o resto, tem um, comercial aqui tem 2, casa tem 1,5, então funcionou bem a nossa expressão. Vou salvar isso, e aí, agora o próximo passo é criar o 3D, né? Então eu vou criar um 3D dessas casas, né? Então, aqui que a gente começa a criar o 3D mesmo da nossa animação. Clica com o botão direito, propriedades, 3D, single symbol. E a única coisa que eu vou mudar aqui é a extrusão, que seria a altura de cada shape, né? Mas para isso eu vou utilizar um que é variável. Eu basicamente vou dizer que andar vai ser multiplicado por 8,5. 8,5 seria mais ou menos o pé direito. Eu estou utilizando 8,5 aqui porque é essa unidade. O sistema da unidade desse projeto está no sistema americano, então estou utilizando 8,5 pés, que daria mais ou menos 2,5, 2,7, não me lembro agora exatamente quanto dá, que é mais ou menos o pé direito que a gente tem aqui. Então, clicar em OK. Eu também gosto de botar esse efeito de edges aqui, que já vou explicar para vocês quando eu abrir o 3D. Gosto de colocar esse efeito de 2 pixels aqui. Clica OK, beleza. Então a gente vem em View, 3D Map Views, novo 3D Map View. Aí a gente pode abrir aqui, até vou dar uma expandida aqui primeiro. Ele abre assim, então a gente consegue utilizando a botão no meio do mouse ali, a derrolagem, a gente consegue pegar essa visão aqui. No botão esquerdo a gente consegue para um lado para o outro. E no botão direito a gente consegue dar o zoom, que também pode ser utilizando a rodinha, né? Mas basicamente eu quero mostrar para vocês que sim, a gente tem uma variação de altura entre as casas. Aqui são os apartamentos, aqui o comercial também, a gente tem uma elevação maior aqui. Então, a partir dos dados do OpenStreetMaps, a gente já tem algumas informações aqui. E o 3D já tá legal. Aqui vocês podem ver que tinha casas aqui, ó, mas o, o OSM não conseguiu baixar esses dados, né? Então, provavelmente, quando você estiver fazendo a sua animação, alguns ajustes vão ter que ser feitos. Ah, e o edge que eu falei é esse traço mais grosso aqui, escuro, ó, nos cantos, que eu acredito que dá um efeito bem legal na tua visualização 3D. Então tá, beleza. As casas foram feitas.
Agora vamos adicionar alguns detalhes em 3D. Vou começar ao contrário, na verdade. Vou começar por muros e árvores, depois eu vou falar um pouco da elevação. Então, muros, a gente tem um. Eu tenho aqui para vocês walls que são utilizadas na nossa modelagem, né? Mas que agora é basicamente um shapefile de linha que mostra os muros ou cercas entre as casas, etc. Então, eu vou clicar e arrastar. Então, o que vocês podem ver, geralmente vem numa corzinha meio ruim de ver, né? Mas se a gente tirar o Google aqui, vocês podem ver que a gente tem as walls aqui, né? Nossos muros aqui, ó, perto do canal, separando entre as casas. Só que nesse momento eles não estão em 3D. A gente tem que seguir o mesmo processo que a gente fez para os edifícios, né? Então a gente clica com o botão direito, propriedades, 3D, um single symbol. Width seria a espessura, né? Como aqui está em pés, 2 pés seria muito grande, seria 60 centímetros. Eu gosto de colocar um pé aqui mais ou menos. E o offset em torno de 5 pés, fica legal. E aqui o restante não precisa mexer em nada. Clica OK. Se eu voltar aqui, a gente pode ver aqui. Vamos ver se já veio. Não veio ainda. Não, às vezes, como é uma coisa meio nova no QGIS, às vezes é melhor criar um outro map view. E aí, geralmente não vem com esses errinhos, né? Mas, então a gente já pode ver aqui que. Acho que eu coloquei como offset. Isso, coloquei como offset. Não é extrusion. Eu errei. Então aqui dou OK. E aí tá lá. Então aqui tá os muros, ó. Podem ver que tá os muros. Aqui. Vamos ver onde é que mais tem alguns muros aqui também. Muros, cercas, né? Então podem ver que a gente tem esses detalhes em 3D, né? O próximo detalhe que eu vou adicionar vão ser as árvores. Então, como a árvore ela é algo que utiliza um objeto, ela tem um custo, vamos dizer assim, um custo de processamento muito alto, né? Então vocês podem ver que eu coloquei apenas algumas aqui. Quando eu for fazer uma animação mesmo, eu vou colocar mais, né? Mas para o webinar aqui ficaria um pouquinho meio pesado de processamento. Vocês podem ver que tem aqui algumas, onde mais a gente tem aqui, que tem alguns pontos, ó. Para criar então essa árvore como um objeto 3D mesmo, a gente tem que fazer um approach um pouquinho diferente. A gente clica no botão direito, propriedades, 3D também seria um single symbol, mas o shape dele a gente seleciona como sendo um modelo 3D. Aí então a gente clica aqui, vem no nosso projeto e vamos pegar aquela árvore de maçã que eu tinha falado para vocês. Seleciono, ó, ponto OBJ e abro. E aí dou OK. E a gente volta para cá. Na teoria deve estar já funcionando, vamos ver. Tá lá as árvores. Mas elas têm uma coloração muito clara e brilhosa, né? Eu não sou muito fã dessa coloração que vem nesse objeto. Então eu gosto de vir em propriedades aqui e colocar esse Realistic Fong e colocar como um verdezinho assim, um pouquinho mais escuro. Eu acho que dá um efeito mais legal, ó. Parece mais árvore, né? Podem ver. Então, as árvores também foram adicionadas, né? Lembrando, quanto mais objetos vocês colocarem, mais difícil, entre aspas, vai ser o processamento, a renderização, né? Mas fica bem legal aqui. Se você colocar os carros, pode colocar os carros também, uma, uns containers de lixo volta e meia. Fica bem legal mesmo. Fica melhor em áreas pequenas, em áreas muito grandes já exige muito processamento do teu computador. E por fim, vamos colocar então a elevação. Deixa eu voltar aqui. Eu tenho essa elevation, uma elevação bem detalhada. Vocês podem ver que ela tem quase meio giga. Vou colocar ela aqui, coloco ela para baixo. E aí, se a gente vir aqui, ela fica meio bugada, ó. Tem que fechar e abrir um outro. Mas também não tem muito problema em fazer isso, né? Aí, se a gente vir aqui nessa ferramenta, colocar terreno como UDM e colocar elevação, vocês podem ver que aí a gente já tem
a elevação junto aqui com o nosso, ai, com o nosso projeto aqui. Quase perdi aqui. Ó, então aqui o canalzinho já tá, a gente pode ver umas coxilhas ali no fundo. Então a elevação foi adicionada corretamente, né? Ah, caso queira, dá para colocar um exagero vertical aqui. Eu não gosto muito de colocar, mas pode também. Mas basicamente seria isso, então, né? Deixa eu expandir aqui um pouquinho. Vocês podem ver que já tem, então, os muros, as árvores, os edifícios e a elevação, né? Vamos seguir, então. Resultados do Flow 2D, então. Vamos voltar aqui. Vamos abrir o Map Crafter. Vou selecionar, então, a pasta que a gente tem os resultados do Flow 2D, que seria todos esses ponto .alt files aqui, né? Que a gente tem profundidade no canal, ah, profundidade final. A gente tem diversos resultados que são gerados pelo Flow2D, né? Então, eu vou selecionar essa pasta. O próprio MapCrafter vai entender o tipo de simulação que é, né? Que é uma simulação de inundação. E eu vou selecionar a profundidade máxima, a máxima velocidade dos vetores e também a profundidade máxima no canal. Vou criar esses mapas. Eles ficam aqui em cima, né? Eu vou colocar eles um pouquinho para baixo aqui. Então a gente tem o Maximum Depth e o Maximum Channel Depth, seria a profundidade máxima do canal aqui, né? Que foi modelado como canal. E aqui no nosso domínio computacional. Se vocês forem ver, isso aqui está de 0,001 pé até 9,5 pés, né? Então, fica todo marcado, né, de azul, né? Eu sempre gosto de vir aqui, propriedades, simbologia, e eu gosto de deixar 0,1 pé, né? Que seria um pouquíssimo nível de água, eu tô cortando fora, né? Eu deixo esse clip out of range values aqui, para não considerar essas profundidades muito baixas, né? Porque realmente não impacta na visualização, né? E aqui vocês podem ver que o canal vai de 0,001 a 8. Então, para deixar os dois na mesma escala, eu vou simplesmente copiar esse estilo e vou colar aqui. Então, aí tá tudo no mesmo estilo, né? E aí a gente tem os velocity vectors, né? Vou dar um zoomzinho aqui em cima para vocês verem, que demonstra o escoamento, né, que está acontecendo, ó. Vou tirar aqui para vocês verem. O escoamento que está acontecendo basicamente com maior velocidade nas estradas, né? Que é bem interessante, né? Só que como ele também fica muito pesado para a gente fazer essa animação com os vetores de velocidade, eu vou deixar eles fora, mas é basicamente só deixar selecionado aqui que tu vais conseguir realizar a animação com esses vetores de velocidade. Então, os resultados do Float foram ah, adicionados. Vamos dar uma trabalhadinha então no mapa aqui. Eu gosto de colocar algumas coisas a mais, né? Então, o terreno tá tudo certo. Eu gosto de colocar um efeito de luz que eu acho que fica bem legal. Em torno de 30 aqui e o sol vindo de lá para cá, eu acho que dá um efeito bem legal. Vocês podem ver que a gente tem sombra na parte de trás aqui do edifício, né? E se a gente virar, a gente começa a ter a parte mais clara aqui, né? Eu gosto bastante desse efeito. Dá para trocar um pouco a cor da luz, mas eu não vou entrar nesses detalhes também. O restante aqui eu não gosto muito de mexer e a princípio tá tudo certo. Então a gente já colocou terreno, luz, etc. Então vamos à parte que ela é um pouquinho confusa, que bastante gente fica confuso com isso, né? Que é a parte da criação da animação mesmo, né? Então para criar a animação a gente vem nesse botão aqui, Animations, e vamos começar na forma que eu gosto de começar. Esses 5 segundos eu vou deletar. Começa aqui no zero. Então vamos lá. Vamos colocar aqui, por exemplo, algo assim, mais centralizado na tela. Então esse vai ser o frame de início em 0 segundos. Eu vou adicionar o próximo. Depois de 3 segundos, eu quero que a câmera ela esteja nessa posição aqui, nesse canto, né? Vamos dizer assim, ó, aqui embaixo. Então, 0 segundos está aqui, a 3 segundos vai estar aqui.
A 6 segundos, eu gosto de fazer 3 em 3. Pode ser de 5 em 5. Isso vai de como vocês gostarem de fazer. Depois de 6 segundos eu vou vir até essa segunda bacia de detenção. Então, primeira câmera vai estar no 0, segunda no 3 e depois no 6. Vou adicionar um ao 9. Eu gosto de geralmente ir de canto em canto, acho que dá um efeito bem legal. Vou vir aqui nesse canalzinho, aqui. Então a câmera nos 9 segundos vai estar aqui. Aos 12 segundos eu vou dar uma avançada mais ou menos para cá, assim, para dar um efeitozinho, ver um pouco essas como o muro aqui está evitando o escoamento, né? Aos 15 segundos eu vou ir lá para o outro canto, vamos dizer esse canto aqui, né? Ajeitar bem a câmera. Se vocês estão vendo isso aqui um pouquinho travadinho, é por causa do webinar. Isso aqui flui muito bem dentro desse 3D Map View. Então, aos 12 segundos eu estava lá, aos 15 eu vou chegar nessa câmera aqui. Aos 18 eu vou dar sei lá, vou entrar aqui dentro da cidade mesmo, vou dar um giro para cá, dar um efeitozinho legal aqui. Aos 21 segundos eu vou estar nesse outro canto aqui. Aos 24 segundos eu vou dar uma olhadinha nessa forma aqui. Aos 27 segundos eu vou vir para aqui, assim, mais ou menos, um pouquinho mais de zoom. E aos 30 segundos, que vai ser quando eu vou finalizar essa animação, eu vou dar um zoom out aqui, mais de cima, assim, mais ou menos, aos 30 segundos. Então, se eu só deixar dessa forma, a câmera ela vai andar linearmente de um keyframe para o outro. Eu gosto de trocar a interpolação por uma interpolação de in-out cub, que eu acho que dá um efeito muito legal. Então, basicamente, eu vou dar um play aqui para vocês. Então, começa aqui, vai para o primeiro canto que eu coloquei, aquele avançozinho ali. Vocês podem ver que a câmera começa devagar, acelera e vai devagar de novo. Esse é o efeito da interpolação que eu coloquei agora. Então, vai lá para o outro canto. Analisa, dá mais uma olhadinha, um giro de câmera, vai para o outro canto, e aí já começa a parte para finalizar. Vai para cá, então mais para cima e termina a animação. Então, assim eu criei a animação. A partir de então, eu tenho que exportar esses dados, né? Então, vai ficar com o nome do teu projeto no QGIS, salvando em JPEG, tá tranquilo. Vou criar uma pasta aqui que eu vou chamar de animação, animacão para não dar nenhum erro com caracteres especiais. Seleciono ela, eu gosto de colocar 60 FPS. E como eu estou numa tela widescreen, eu vou colocar 1900 1920 por 1080. Clico OK e ele vai começar a exportar os frames dessa animação que a gente acabou de fazer. Isso demora um pouquinho, mas eu vou mostrar para vocês aqui a animação. Então, tá vendo que estão exportando diversas screenshots aqui. Então, vocês podem, a partir desse momento, utilizar qualquer software que realiza a compilação desses screenshots. Eu uso o FFmpeg porque é grátis e eu acho bem tranquilo de usar ele. Então, enquanto exporta aqui, que demora uns 3 minutinhos, eu vou simplesmente falar um pouquinho da importância de a gente ter essa animação 3D, né? Muitas pessoas comentam que a animação 3D ela não tem nenhum ponto positivo em termos de engenharia, né? Porque a gente está interessado é em dados, né? Mas ela acaba sendo uma ferramenta poderosa porque ela acaba melhorando a comunicação, né, entre os técnicos e a comunidade em geral, né? Então a gente consegue envolver melhor a comunidade, ter um planejamento melhor que fica numa forma mais visual, né? E tudo isso, no caso aqui dessa inundação urbana, com relação aos riscos e o gerenciamento dessas inundações, né?
Então, num escopo assim de educação e divulgação, né? Como eu falei, envolver a comunidade que ela consegue ver os cenários de inundações, né? Porque quando a gente faz uma modelagem, a gente faz para diversos tempos de retorno, então a comunidade consegue entender e ver os riscos, né? E também acaba aprendendo um pouquinho sobre medidas de segurança, sobre, se a gente está tendo um evento muito grande de inundação, tais ruas são mais propensas a inundar, né? Então, talvez a pessoa pode se preparar, né, para essas situações, né? Também no escopo de planejamento urbano, né? Então a gente, como eu falei, consegue identificar e mostrar áreas que estão mais propensas a inundações. E também a gente consegue, baseado nisso, né, ver o impacto em novos empreendimentos na drenagem local e nos riscos de inundação. Também no escopo de treinamento de pessoas responsáveis, né, socorristas, né? Eles conseguem ver o que eles podem esperar, né? E quais soluções eles podem antever antes da inundação acontecer, né? Melhorando a sua preparação e estratégia de respostas durante esses eventos, né? E por fim, então, só, né, a construção de resiliência comunitária, né, que a gente consegue colaborar não só a parte técnica, mas também os governos, né, as prefeituras, ONGs, os moradores, para visualizar esses riscos compartilhados e tomar um plano de ação coletiva, né? Então, vamos ver aqui se já finalizou o esporte. Então, sim, finalizou já. Então, a gente tem nessa pasta aqui 1.801 screenshots. Aí, para utilizar o FFmpeg, a gente simplesmente abre um prompt de comando aqui, onde muita gente se assusta, né, com essa telinha aqui, mas é bem tranquilo. Tu pode digitar FFmpeg para ver se está instalado. Se tu só digitar isso aqui e aparecer esse monte de coisa, está instalado corretamente. Aí, o que que tu deve fazer é o seguinte, tu deve, segundinho, tu deve digitar o seguinte código. Opa, aí, me perdi aqui. Aqui, o seguinte código, que não é muito complicado, é ffmpeg, aí ele vem com o teu frame rate, eu utilizei 60, se tu usar 50, 30, 120, isso aí vai de ti, tracinho i, e aí é o nome do projeto, né, que a gente está utilizando 3D projeto, então 3D traço projeto, é isso, né? 3D projeto, e aí a gente tem um counter, né, de 4 dígitos, então a gente tem que utilizar este símbolo, 04d.jpg, e aí o nome do nosso vídeo, que eu vou chamar de animacão de novo. .mp4, clico, vocês podem ver que ele vai estar rodando ali, né, o tempo que já processou. Aqui é bem rapidinho, são só 30 segundos, né, então vai demorar um pouquinho menos de 1 minuto aí para rodar isso aí, dependendo do teu computador, né? Mas se quiser fazer um 3D maior, vai demorar um pouquinho mais. Mas é realmente esse software, essa aplicação aqui, software, framework, não sei como é que a gente deve chamar isso, é bem rápido, bem tranquilo mesmo. Fica muito bom a animação. Infelizmente, mais uma vez dizendo, talvez por causa do webinar, vocês acabam vendo trancando um pouquinho, mas ele realmente flui muito bem, ainda mais com 60 FPS. Então tá aqui o arquivo. Eu vou botar para ver. Muda um pouquinho a cor, ele fica um pouquinho mais escuro, mas basicamente tá aí a animação. Como comentei anteriormente, vai muito do que tu desejas colocar na tua animação. Se quer colocar mais árvores, mais detalhes, tudo vai de vocês aí mesmo, como quiserem fazer, mas que é muito importante ter um vídeo desses para mostrar para o teu contratante é muito legal mesmo. Então, com isso, eu já vou terminar o webinar aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, eu ficarei feliz de responder.